Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já estamos online. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje eu estou aqui para receber o Saulo, para a gente poder bater um papo, para a gente poder conversar sobre alguns assuntos muito interessantes. Estou vendo que o Saulo já está online, eu já vou convidá-lo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dharma, vamos falar um pouquinho sobre Karma e também sobre livre-arbítrio. Na verdade, para os meus seguidores, eu já falei muito a respeito desses temas, né? E eu quero ouvir também o que o Saulo tem para nos contar, que ele tem para nos ensinar a respeito desse assunto, que é um assunto muito interessante, né? Quem busca um caminho de espiritualidade, principalmente atualmente, né? A gente ouve falar a respeito desses assuntos que são falados há tanto tempo atrás, né? É um assunto tão antigo que para a gente parece atual, porque muitas vezes a gente não sabe mesmo o que é karma, ou a gente tem uma visão errada a respeito de karma, a gente acha que é uma coisa, e depois a gente vai estudando, acaba compreendendo que é outra coisa. E sobre Dharma também, né? É, algumas pessoas não sabem o que é Dharma, e foi uma das primeiras palavras que eu aprendi com o monge indiano, que foi meu professor na minha primeira formação de yoga, né? E depois a questão de livre-arbítrio, né? A gente aprender a assumir as nossas responsabilidades, a fazer as nossas escolhas, mas baseado em quê? Baseado na moral, baseado na religião, baseado no que eu sinto, onde que é mais importante a gente é, posicionar esse nosso livre-arbítrio. E aí hoje eu vou estar convidando aqui o Saulo para ele poder conversar um pouquinho para a gente. Bom, com a gente explicar um pouquinho a visão dele sobre esses temas para a gente, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Então aproveita que você está aí enquanto eu não coloco o Saulo aqui online, que a galera está chegando, a gente está com 20 pessoas online já e a gente tem que trazer mais pessoas para ouvir esse assunto. Clica bastante no coraçãozinho, para poder fazer com que muitas pessoas recebam obrigado. Quando vocês clicam aí, aparece aqui para mim. E assim o Instagram distribui a live para mais pessoas, né? Porque deixa as pessoas perceberem que a gente já está ao vivo. E também a gente tem um desenho aqui embaixo, assim, que é tipo um aviãozinho. Se você quiser convidar alguém para essa live, achar que esse é um assunto interessante, que cabe a você, que você queira aprender, você pode convidar as pessoas também. Tá bom? Caso vocês tenham pergunta para mim ou para o Saulo, ou sugestões também de algum tema que pode ser explorado um pouco mais à medida que a gente estiver conversando a respeito, estou com a minha canetinha aqui, estou com o meu caderno aqui, eu vou anotando, vou passando as perguntas para o Saulo, vou respondendo também, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Acredito que a minha família, caso a gente já conheça o Saulo, né? Esse irmão que faz um trabalho tão lindo e que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Búzios. Aliás, Búzios, a minha vinda para cá me permitiu estar próximo de tantas pessoas, né? De conhecer tantas pessoas, de conhecer tantos mestres, e eu sou muito feliz por isso. E sou muito feliz também por ter conhecido o Saulo. Eu conheci ele primeiro dentro de um momento de trabalho, né? Desenvolvendo meu trabalho, e depois ele me convidou para trabalhar com ele também. Para mim foi muito importante. Foi um momento muito especial estar na sanga dele, né? Estar presente ali com a energia da sanga do Saulo. Tá bom? Bom, então vou colocar o Saulo aqui para a gente poder bater um papo. E caso vocês tenham perguntas, fiquem à vontade aqui também. Tá bom? Então, aguardando o Saulo aqui já. Boa noite. Ei, boa noite. Namastê. Tudo bem? Namastê, meu querido. Tudo ótimo. Me ouve Maravilha. bem? Me vê bem? Perfeitamente. Ah, que coisa boa. Saudade Consegue? sua. Também. Saulo, eu estava fazendo a abertura da live aqui e estava Sim. comentando que, tipo, a minha vinda para Búzios me possibilitou estar presente, estar em contato direto e conhecer pessoalmente muitos mestres, muitas pessoas muito importantes da espiritualidade, assim. E você foi uma delas, né? Você tem um trabalho muito lindo com a sua sanga. Eu estava até lendo agora no Instagram, né? Todo o trabalho que vocês vêm fazendo, que é um trabalho muito lindo. E eu acho que isso tem até a ver com o que a gente vai conversar, né? Sobre karma, sobre dharma, sobre livre-arbítrio. Eu acho que isso tem bastante a ver porque a espiritualidade, eu acho que a gente tem que ter, sim, pelo menos a minha visão, a gente tem que ter a mente, tem que ter o pé lá, mas a gente tem que ter o pé aqui também, né? A gente tem que fazer um trabalho aqui também, né? Eu acho isso muito importante.
E quero parabenizar pelo trabalho que você faz. Namastê, querido, que bom. Muita luz, paz e bênção a todos. Muito obrigado por eu estar aqui. Várias pessoas dando oi aqui, estou dando um oizinho também. Que bom, querido. Eu digo mesmo, conheci você de uma forma muito especial, uma energia maravilhosa. Não é à toa que você vai participar também do nosso próximo retiro em Búzios, no próximo ano. Com Vamos estar certeza. juntos. E agora a gente está indo para a Bahia, né? Manifestar um ashram maravilhoso, uma estação de compaixão maravilhosa, uma ecovila que já está indo para 200 famílias. Muito bom Uau! isso. Muito bom. Quem quiser fazer parte, manda uma mensagenzinha aqui também, que a gente está nesse caminho lindo. Meu irmão, muito maravilhoso, né? Tudo isso que o universo traz para nós. Eu não sei se eu estou travando para todo mundo. Não? Tá Para mim ok? tá tranquilo, para mim tá ok, tô te vendo perfeitamente. Beleza, perfeito, pessoal. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão. Eu acho que a gente vai brincar muito e se divertir muito falando sobre Dharma, sobre Karma, sobre livre-arbítrio, até mesmo porque nós temos, né, uma atitude bem Karma Yogi aqui no planeta, né? A gente exerce bastante esse esse poder que nós temos de ser a luz em ação, né? A gente brinca que a nossa missão é ser o amor em movimento, e a nossa visão é ser a luz em ação, sempre dentro da ação. Então a gente se movimenta constantemente dentro do que é o amor. E eu queria somente lembrar a todos que hoje é um dia muito poderoso, muito especial. Hoje se cumprem 72 anos da Declaração Mundial dos Direitos Humanos. Então hoje a gente está falando sobre karma, sobre dharma, sobre livre-arbítrio. Então é sempre lindo a gente relembrar que todo ser humano nasceu constitucionalmente também para ser livre, livre e feliz e liberto. E nada nem ninguém tem poder, nem espiritualmente, muito menos aqui no mundo. Ninguém tem poder nenhum sobre você, sobre nada. Você é livre. Livre, livre, livre. Tem tudo a ver. E o 72 é um número poderosíssimo, né, Afonso? 72 é um número poderosíssimo, um número de profunda manifestação. E essa energia de hoje é maravilhosa para a gente falar sobre livre-arbítrio também. Muito interessante. E aí quando você fala, Saulo, sobre liberdade, né? Eu penso um pouco a respeito disso, assim, que a liberdade, às vezes, se ela não for bem conduzida, bem experimentada pela própria pessoa, ela pode acabar se tornando uma angústia, né? O que fazer com toda a liberdade? Tem uma musiquinha, um pagodinho antigo, que talvez que você conheça, e que me veio na mente agora, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? O cara que termina com a mulher, mas aí depois ele pergunta, e agora? O que que eu faço se agora eu estou na solidão, né? E aí a gente pensa um pouco disso, assim, essa liberdade, quando a gente se coloca com essa responsabilidade de ter uma liberdade, de ter o livre-arbítrio, né? Não é fácil também, né? Fazer as nossas escolhas, definir o que fazer, até onde eu posso ir, até onde eu não devo entrar, o que cabe a mim, o que cabe ao universo. Conta para Vamos, mim, como é que você vamos, pensa sobre isso? olha, vamos conduzir um papo de uma forma com que a gente vai chegando leve, devagarzinho, comendo pelas beiradas como bom mineiro, te vai devagarzinho, vai tateando o tema, para que depois a gente entre em algo que realmente vai gerar aí uma confusão. E a confusão, ela é super importante dentro de toda a manifestação do despertar espiritual, porque a confusão leva a sua mente a querer buscar uma resposta, começa a querer trazer você para uma movimentação de, de realmente levar luz para o que realmente está acontecendo ali. Vamos imaginar
que a gente tem um rio passando e a gente está observando esse rio passando. Esse rio, que está seguindo o caminho dele, o fluxo dele, que a gente já sabe que vai desaguar no mar, mas a gente não está preocupado com isso. A gente só está vendo aquele rio correr, aquele rio passando. Vamos imaginar que esse rio seja o que deve acontecer para que se cumpra o plano divino daquele rio. Aquele rio precisa correr. E algumas coisas vão acontecendo no caminho daquele rio. Um tronco cai, uma árvore nasce no meio dele, uma pedra está ali. E tudo isso faz com que aquele rio continue o caminho dele, mas que alguma coisa desvia, talvez, a situação dele, às vezes faz com que ele se torne mais profundo, às vezes faz com que ele se torne mais raso, às vezes, em alguns momentos, até aquele rio seque e depois ele continue migrando. Aonde que está a oportunidade da gente falar sobre Dharma, Karma e livre-arbítrio nesse movimento? O Dharma é o caminho que faz aquele rio correr. É todo aquele rio que está naquela movimentação. Então, tudo que segue dentro daquele plano divino daquele rio que está correndo, que está com a manifestação, é aquele Dharma natural acontecendo, onde todos os animais vêm para beber água daquele rio, as árvores que estão próximas daquele rio se alimentam daquele rio, os peixes que estão se reproduzindo naquele rio continuam se manifestando daquela forma. E nós temos algumas movimentações do rio que podem gerar algum tipo de, vamos dizer assim, um pequeno atraso ou um pequeno adiantamento naquele caminho do rio. Mas tudo isso não existe para que o rio deixe de cumprir o seu plano divino. E uma pedra, por exemplo, no meio do caminho daquele rio, não quer dizer que aquele rio é melhor ou pior do que ninguém, ou que ele tenha tomado uma atitude errada com relação ao que ele está fazendo. Simplesmente aquela pedra existe para que ele a contorne de alguma forma, e quando ele faz aquela movimentação do contorno naquela pedra, outras proporções de energia começam a se formar em manifestação daquela atitude daquele rio que fez uma curva. Logo, uma onda pode ser gerada para o lado de cá. Às vezes, uma outra margem daquele rio que ia se proliferar para lá deixa de ir para lá e continua a movimentação para o lado de cá. Então, o lado de lá da plantação pode se secar, por exemplo. Mas o rio continua o caminho dele. Não existe uma direção certa, uma direção errada, porque o fluxo natural daquele rio é desaguar no oceano. E ele vai cumprir esse caminho, ele vai cumprir esse destino, seja no momento, seja em outro momento. Ele vai acontecer. Mesmo que o rio seque, algo ali subterrâneo acontece, manifesta-se aquelas mesmas partículas que deveriam realizar o seu caminho, irão se realizar o caminho. Não somente por meio líquido. O próprio rio pode evaporar e realizar o seu próprio caminhar no céu e fazer aquele deságuo. Então, quando a gente fala sobre Dharma, sobre Karma e sobre o livre-arbítrio, a gente precisa compreender que o Dharma, ele independe de tudo que você possa fazer na sua vida. Porque ele é o caminho que vai levar o rio para desaguar no mar. Independe. Se você é feio, se você é bonito, se você é preto, se você é branco, não importa, não importa. O seu caminho de desaguar no mar é o mesmo, até que você vai desaguar no mar e você vai ver que tudo é a mesma coisa acontecendo aqui. Todo mundo está indo para o mesmo lugar, do mesmo jeito. O karma, para mim, basicamente, eu digo que não existe, porque tem as pessoas que gostam de falar que existe karma bom, karma ruim. Ah, esse é um bom karma, esse é um mau karma. Eu brinco que existe um cartão que todo mundo tem, que é um cartão karma bônus. Você precisa saber usar o seu cartão karma bônus para que você use ele bem direitinho, para que você saiba muito bem o que você está fazendo.
Dentro do despertar espiritual, Afonso, acontece que as pessoas começam a tomar consciência das suas atitudes, das suas ações, e elas precisam estar atentas dentro de um orar e vigiar, porque se elas estão conscientes, elas estão com a ciência de que se eu tomo essa atitude que eu me viro para cá, logo todo o outro caminho que eu deixei de fazer vai ter algum tipo de consequência. Logo, se eu também pegar um caminho para cá, todo o outro caminho existe, né, uma manifestação de tudo que eu deixo de fazer, de tudo que eu consigo fazer, né? E aí a gente vem na ligada do liquidificador, que eu brinco com o pessoal da Sangha. Agora que é a hora do liquidificador. Tá bom? Vamos lá. Vamos ligar esse liquidificador, porque falar de despertar espiritual sem ligar liquidificador não tem jeito. A questão, querida, é que não existe livre-arbítrio. Vou te fazer uma pergunta então. Não existe livre-arbítrio, porque vou perguntar, até porque enquanto você estava falando da questão do rio, eu vou te falar até sobre um livro que eu li há pouco tempo, e aí eu pensei assim, será que em algum momento cabe eu fazer essa pergunta? E aí eu vou aproveitar para fazer, e até pensando no pessoal que está aqui já, né, que também talvez Que queira está perguntar viajando para a no gente poder Rio. entender melhor. Exatamente. E quando eu falo não existe o livre-arbítrio, e eu aqui todo assim, não existe. Tipo, e agora, né? O que eu faço com isso? Olha só, já tem pergunta, mas tudo não faz parte do cronograma? A gente vai responder isso então. Eu li um livro muito interessante, não sei se você já teve a oportunidade de ler, foi um livro que até mexeu muito com a minha espiritualidade, que chama Sabedoria das Areias, é uma trilogia. São 3 livros muito interessantes e basicamente é uma história sufi comentada. Então a história, resumidamente, é um rio que estava indo todo bonitinho em direção ao mar e ele tem que atravessar, e em um determinado momento ele chega no deserto. E na hora que ele chega no deserto, ele vai avançando na areia e ele começa a sumir. E à medida que ele começa a sumir, ele começa a falar com as areias, com a areia assim, não faça isso comigo, senão eu vou perder, eu estou virando lama e eu vou me perder. E aí a areia fala com ele assim, querido, você não tem nada para fazer, você tem que se entregar, você tem que permitir que o vento te leve e depois ele vai te depositar de novo na forma de chuva e você continua como o rio. E aí o rio, mas eu acho que eu não quero bem isso não, eu quero continuar por aqui. E aí a areia fala, por isso que chama Sabedoria das Areias. Não há opção. É o que tem que ser feito. Ou você vai assim, ou você vai assim, porque não vai ter outro jeito, né? E aí o livro ele vai passando por aí, né? Por essa história. O livro é um texto super curto e ele vai sendo comentado durante 3 livros. Um livro muito interessante. E aí quando você me fala isso, né? Se o Dharma está ali como o caminho, o karma até como uma consciência das ações, e talvez, Saulo, fosse até muito interessante você falar a sua visão mesmo assim, sobre o karma, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão na live, assim como eu durante muito tempo, achavam que karma era uma coisa ruim. Né? As pessoas falam assim, o karma é meu patrão, que pega no meu pé, o karma é meu vizinho, que é muito barulhento, e as pessoas fazem uma associação, depois que a gente vai estudando, vê que é uma associação que não é muito legal, né? Não é É uma o associação namastê muito seletivo, correta. né, Afonso? É o namastê Exatamente. seletivo. Exatamente. Aí eu fico pensando nisso, assim, se o karma, na verdade, eu coloco as consciências, né, em todas as ações que eu faço, e aí você me fala que o livre-arbítrio não funciona, você pode explicar para a gente um pouquinho melhor o que você entende como karma e depois falar para a gente um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio, porque até então a gente acha que a gente está fazendo muitas escolhas na vida. Exatamente, exatamente. Quem quer despertar está em um estado sonolento, não é isso? Quem quer Isso. despertar sabe que está dormindo. Logo, se nós estamos dormindo em um sonho, esse sonho não é quem você é. Logo, todas as atitudes desse sonho são apenas atitudes do sonho e da ilusão.
Porque o ser que você é, consciente de tudo isso que você é, ele está disponível a você, assim como toda a consciência manifesta em todo o acástico do planeta, de tudo o que permeia a criação. Então, se nós formos entender livre-arbítrio, karma e dharma pela consciência humana, dentro do que é o entendimento humano, nós iremos criar sempre padrões mentais que irão nos levar a uma comparação do que nós acreditamos ser uma escolha. Então, dentro de toda uma movimentação da mente humana, regida pela mente humana, e daí mais uma coisinha que é bom para o despertar espiritual. Quando a gente fala do próprio karma, que não é um bom karma ou coisa desse tipo, a gente precisa compreender também que a escolha, ela não existe. A escolha está dentro de um padrão, de uma ilusão vivida dentro. E pode chamar de Maia, podemos chamar de Matrix, podemos chamar da forma que for. Né? Acho que faz sentido, porque quem está querendo despertar está precisando acordar. Acordar de uma ilusão, acordar de um sonho, de uma movimentação regida por algo que controla isso. Então, eu, dentro desse caminho, acredito ter escolhas que irão me levar a um local. Só que, falando dentro de uma verdade, que é uma verdade que não é a minha verdade, porque se fosse a minha verdade, seria um ponto de vista, não seria a verdade com V maiúsculo. Dentro da verdade com V maiúsculo, que é a verdade que está escrita em todos os livros sagrados, em todas as línguas, em todos os mundos, em todas as eras, e está disponível não somente nas escrituras, mas está disponível em todo o sistema que rege o Dharma, inclusive, está escrito assim no livro da vida. Enquanto houver escolhas, haverá sofrimento. E qual é esse sofrimento? Esse sofrimento vem por conta da ideia de separação da fonte que nós temos, que nos trouxe as cadeias da dualidade. Então, as escolhas, elas trazem o sofrimento dentro da percepção do macro. Dentro da percepção do que é o micro, da regência da mente humana e não da mente divina, nós temos que as escolhas estão levando a gente ao que chamamos de livre-arbítrio e estão nos guiando. Então, dentro de tudo isso que a gente está conversando, o livre-arbítrio continua sendo uma ilusão. Mas uma ilusão muito interessante, sabe por quê? Porque faz com que nós comecemos a ter ciência das nossas atitudes para que todos nós hajamos por meio da bem-aventurança do que rege as leis universais do Dharma. Vou te fazer um comentário também. Uma vez eu li num livro a respeito disso, que eu acredito que é mais ou menos o que você coloca aí como karma, como essa questão do caminho. Aliás, eu estou percebendo que eu estou lendo muito, né? Eu li num livro, eu li num livro, eu li num livro. Mas eu dedico muito tempo a isso mesmo, a estudo, a autoestudo. E esse livro falava mais ou menos assim: pode demorar, mas você vai despertar. E aí, tem alguém aqui, eu acho que é até da própria Sangha, porque eu não reconheci como seguidor, que escreveu assim: eu quero muito despertar. E aí, tipo assim, pelo que você está falando, assim, é como o rio. Você está caminhando para isso, né? Talvez precise ter paciência. Parece que tem o rio, tem hora que ele vai um pouquinho à frente, às vezes retrocede um pouquinho, às vezes ele tem que contornar um obstáculo, mas ele está seguindo, né? Então, se a gente pensar no despertar aí como Buda, né, por exemplo, a gente poderia pensar que está todo mundo nesse caminho, né? Está todo mundo nesse processo. Só que você consideraria, Saulo, numa visão de que as pessoas têm, por exemplo, do karma, até dessa questão, o mau karma, o karma ruim, não sei o quê. E aí quando você me fala, ó, a gente não tem livre-arbítrio, né?
A gente às vezes tem uma questão muito ilusória até das nossas escolhas, né? Porque muita coisa também é colocado para a gente. A gente acha que a gente está escolhendo, mas quem está escolhendo são os nossos sanskaras, é a sociedade que eu vivo, é a época em que eu vivi, né? Imagina, por exemplo, hoje estou usando essa camisa aqui. Ah, sei lá, alguns anos atrás eu não escolheria, mas não é que eu não escolheria, não teria essa opção, né? Então, assim, tem muita coisa que é colocado para a gente que a gente acha que a gente está escolhendo, né? E nem sempre a gente está. Mas você consideraria que há alguma mínima possibilidade de retroceder um pouco nesse sentido? Eu estou caminhando em direção à minha espiritualidade, eu estou caminhando em direção ao meus, assim como o rio está fluindo, mas o rio às vezes ele encontra sei lá, algo muito grande que aí ele tem que contornar. E nesse momento que ele contorna, ele não está indo para frente. Tudo bem que ele está fazendo um grande movimento. Mas haveria alguma possibilidade disso realmente atrapalhar o processo? Talvez essas coisas que acontecem na nossa vida, por coisas que a gente passa desapercebido, ou às vezes uma situação de muita dor que a gente causa, ou algo que acontece que gera muita dor e que pode gerar até uma sensação talvez de revolta pela não compreensão. Sei lá, por exemplo, uma pessoa que perde o pai de forma que considera injusta, perde a mãe ou perde um grande amor e acha que foi muito injusto. Você acha que isso de alguma maneira pode retroceder um pouquinho ou pausar esse processo ou não? Isso faz parte, ela continua mesmo fluindo ali. Olha, o fluir, ele é o fluir de qualquer jeito. Não existe o retrocesso. Até mesmo porque o retrocesso, ele seria uma posição dentro das cadeias da dualidade, não do que é a regência universal. Se eu volto, eu deixo de ir, se eu estou em cima, eu não estou embaixo, se eu sou preto, eu não sou branco, se eu sou direita, eu não sou esquerda. Mas vamos pegar uma coisa muito interessante nessa sua fala. A gente pode falar sobre duas coisas. Uma, alguém que já alcançou um estado de consciência acima da iluminação retrocede na sua consciência? Não, não existe retrocesso. Alguém que está em um caminho dentro da dualidade espiritual, fazendo as limpezas necessárias, pode retroceder? Pode. Existem as pessoas que realmente se revoltam contra tudo, contra todos, tiram sua própria vida, tiram a vida do companheiro, da companheira, né? Então, sem a tomada total da consciência divina, usufruindo do ser físico aqui, sim, se cai. Eu falo muito com a Sangha, Afonso, da questão do despertar e das pessoas que buscam muito pela fenomenologia. E eu sempre falo muito sobre isso, porque não quer dizer que não exista, né? Por exemplo, a nossa própria comunidade na Bahia, a Estação Flor do Alto, a comunidade da Ecovila se chama Comunidade Deva Mahakali. Mahakali está guiando a Ecovila. E ela traz informações, ela traz os direcionamentos. Não quer dizer que isso não exista, né? Mas até o sexto chakra se cai. Até o sexto chakra se cai. Então, se você Vamos só está lembrar para o pessoal, fazendo então, o sexto chakra você também considera aqui, né? Esse ponto. isso, isso. Até o sexto chakra se cai. Por que até o sexto chakra se cai? Porque você pode ir curando as suas dores, as suas feridas, os seus medos, os seus anseios. Você pode abrir teu coração, você pode ter uma tomada de ação, de motivação, de empoderamento. Mas quando você começa a adentrar nos chakras superiores, aonde realmente você começa a ter uma percepção mais sutil do ser, e você usa isso para algo que não está, eu estou falando dentro da cadeia da dualidade, tá? Quando você usa isso de uma forma com que a gente fale dentro disso que é um mau karma, você cai.
Você cai, você retrocede sim. Agora, se você sai da roda de samsara, reconhece-se Buda, não existe retorno, porque não existem ações cabíveis de julgamentos, retrocessos ou quebras de padrão dentro de quem já é o próprio Dharma, dentro da representatividade de Bhagavan dentro do coração. Então, o retorno ele só acontece para quem é regido pela mente humana. Tanto que, quando se está amando, se está amando. Não tem escolha. Não Perfeito. existem escolhas quando se está amando, né? E amando incondicionalmente significa que está amando de forma incondicional. Ou seja, não existe escolha, está a serviço e não existem condições. Quando você desperta, você é servo. Fantástico isso. Tem uma pergunta muito importante esse assunto. Sabe que eu nunca tinha conversado com ninguém, nunca tinha apresentado esse questionamento para ninguém, porque eu sempre imaginei para frente, para frente, para frente, para frente. Mas e aí, se nesse caminho para frente, sei lá, por um descuido, não sei se haveria um descuido, já que estou bem no caminho, mas imagina, sei lá, se eu magoo alguém, se eu mato uma pessoa, e aí, ai, não, eu estou no meu caminho do Dharma, matei. É uma coisa meio, né? Aí a Dani tá aqui na live e ela deixou umas perguntas aqui. Ela falou assim que ela sentiu um chamado desde 2007. Acho que talvez essa angústiazinha, todos, né, em algum momento da vida sente. Ela falou que em 2007 ela entrou no yoga, começou a se abrir para a questão da espiritualidade e tal. E aí ela fez uma pergunta assim: esses caminhos, eu acredito que seja do yoga, que ela está falando da busca pela espiritualidade, eles podem nos levar, é esses caminhos que nos levam ao Dharma? E aí depois ela fala que as escolhas que ela começou a fazer estão se abrindo para ela leques que antes